Então vamos fazer a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 13, que diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito bem, meus queridos jovens. Postaram aqui já o que é Tainara, Gálatas 5, do 21 ao 23. Ok, Tainara, nós começamos lá no 19, mas está correto. Então nós vamos ter uma série de estudos falando sobre o fruto do Espírito. E aqui vale a pena ressaltar que tudo aquilo que foi lido em Gálatas 5, versículo 21, 22, 23, o que consiste no fruto do Espírito, são todas aquelas virtudes que o definem e o englobam. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que para nós o vivenciarmos, nós precisamos deixar com que Deus haja na nossa vida, a ponto de colocar em prática cada virtude do fruto do Espírito. O fruto é aquele conjunto daquelas virtudes, do qual nós precisamos viver pelo menos todas as virtudes. Pelo menos, para que nós possamos vivenciar o fruto do Espírito. E hoje nós vamos aprender sobre... Prestem atenção no tema, tá bom? A virtude do amor, certo? Anotem lá. A virtude do amor. E vamos dar prosseguimento. Quando nós falamos em amor, vem vários pensamentos à nossa mente, né? Hoje há várias definições a respeito do amor. Aquele amor de uma pessoa para com outra, eu gostei daquela pessoa. Aquele amor de pai para com filho, de mãe para com filho, de filho para com mãe. Aquele amor entre amigos, pensa-se até no amor da amizade colorida, né? Aquele amor do esposo, da esposa, e assim sucessivamente. Há várias definições a respeito do amor. Mas quando nós falamos do amor como virtude do fruto do Espírito, nós estamos falando do amor da maneira que Deus depositou em nosso coração para que nós pudéssemos vivenciar. Um amor que não é teórico, mas um amor que é evidenciado através da prática, através do exercício. A partir do momento em que nós compreendemos qual o significado deste amor e aplicamos na nossa vida e refletimos ele diante da sociedade e na vida das pessoas à nossa volta, aí sim nós vivenciamos o fruto do Espírito, tá bom? Entendamos o seguinte: ao falarmos na virtude de amor, vamos pegar aqui o que o apóstolo Paulo direcionou específico à igreja de Corinto. Vale a pena nós compreendermos de uma forma mais aprofundada. Pensemos nos cristãos da igreja de Corinto. Eram cristãos que tinham muitos dons. A palavra de Deus relata que eles tinham muitos dons. Havia um tipo de competição ali
por causa dos dons. Todos queriam apresentar, aparecer, usar, enfim. Só que a importância no dom era intensa, a ponto de deixar de lado a virtude do fruto do Espírito Santo, que é o amor. Os coríntios se preocupavam com toda e qualquer ação que pudesse evidenciar a vida cristã, mas esqueciam-se do amor. Então, Paulo escreveu aos Coríntios, e o capítulo 13, ele dá uma ênfase específica para que a igreja olhasse para o que ela deveria também vivenciar, que era o amor. Então, aqui nós vamos compreender. Nos 3 primeiros versículos, ele nos mostra o que diz respeito à ausência do amor. Observemos lá o primeiro versículo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ou seja, observemos bem aqui, ele está dizendo, olha, ainda que nós, mortais, tivéssemos a capacidade de falar e compreender a língua dos anjos, ainda que nós pudéssemos ter essa ação na nossa vida, mas se nós não amarmos as pessoas, nada disso aproveitaria. Então ele quis mostrar o que para os coríntios? Ainda que vocês tenham um grau elevado na concepção de vocês de espiritualidade, ainda que vocês sejam religiosos, isso não vai aproveitar em nada se vocês não desenvolverem o amor em vosso coração. Então ele começa o primeiro, segundo, terceiro versículo fazendo uma negação, dizendo, olha, isso não é amor. Ter a língua dos anjos não é amor. Continuemos, versículo 3. Vai dizer o seguinte lá, no versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, traduzindo, ainda que nós façamos o maior sacrifício aos nossos olhos, à vista dos seres humanos, mas se nós não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. Paulo então fecha dizendo, sacrifícios, obras, dons, ainda que você tenha o dom de profetizar, nada disso vai te valer se você não tiver amor. Ele estava falando para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de rachaduras. Em determinados momentos nós vemos a atuação de Paulo direcionando aos coríntios para que eles se consertem, para que sejam transformados, para que deixem de falar uns dos outros, para que deixem de competir, para querer mostrar que são mais espirituais do que os outros. Paulo dá uma palavra dura aos coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14, ele vai dizer o seguinte, observemos lá, 1 Coríntios 2, do 1 em diante, vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderes desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido,
não teriam crucificado o Senhor da glória. Observemos agora, continuemos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Bem aqui, pare bem aqui nesse versículo, no 14. Paulo dá primeiro um contexto dizendo que ele estava falando ali de maneira espirituais. Ele estava falando de maneira espiritual para que as pessoas espirituais pudessem compreender. Só que ali mesmo ele fez uma exortação dizendo que nem todas as pessoas eram capazes de compreender. Porque por mais que elas quisessem parecer espirituais, elas não eram. Elas estavam fracas. Prosseguindo, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Continue. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo falou para os coríntios de uma forma clara e evidente: vocês podem ter os dons que vocês tiverem, mas se vocês não estão vivendo de maneira espiritual, nada disso é aproveitável. Se você não vive com amor, obediência a Deus, nada disso vale. E aí ele vai dizer assim: eu já nem posso falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês não são capazes de compreender as coisas de Deus. E aí mais tarde ele vem e ressalta sobre o amor. Ele apresenta e mostra que estava faltando naquela igreja a vivência do amor. Então Paulo vem e ressalta a grandiosidade desta virtude. Nos 3 primeiros versículos, então, ele nos faz essa abordagem. Não adianta ter todas essas coisas, se você não tiver amor, nada disso vai te aproveitar. Em seguida, ele vai nos falar sobre a virtude do que é o amor ensinado pela Sagrada Escritura. Aí ele começa lá no versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz: olha, o amor é paciente e o amor é bondoso. O apóstolo Paulo vem e ressalta aqui, aquele que ama, ele é capaz de ser paciente e de ser bondoso. A ideia não é uma paciência com uma circunstância ou com uma situação. A ideia é uma paciência com o seu próprio irmão, com a pessoa que está à sua volta. Quantos e quantos cristãos abrem a boca para dizer: mas eu sou impaciente, achando até que as pessoas vão dizer: não, mas isso passa. Eu oriento a você: abra a sua boca para dizer: Senhor, me conserta, para que eu seja paciente. Debruce diante do Senhor e peça, porque a Bíblia diz que o amor é paciente. Quando nós conseguimos ter paciência com os nossos irmãos, nós estamos demonstrando amor. Quando o marido consegue ter paciência com a esposa, quando o filho consegue ter paciência com o pai, com a mãe, quando o jovem consegue ter paciência com todas as pessoas que estão à sua volta. A ideia da paciência não é uma coisa que você pode ou acha que pode ou não viver. É uma virtude que está associada ao amor.
aquele que é de Deus, escute isso, jovem cristão, aquele que ama a Deus, se tem o chamado pavio curto, se é impaciente, procura aprender a ser paciente, porque está associado ao amor de Deus. A paciência está ligada, o amor é paciente. O amor é benigno, ele é bondoso. A ideia é, quem ama tem a intenção de fazer o bem, tem a intenção de ser bom, tem a intenção de querer ajudar. Se ver algum irmão, algum jovem passando por dificuldades espirituais, físicas, seja elas quais forem, ele vai se colocar à disposição para ajudar e não para apedrejar. A ideia de bondade expressada nesse versículo é de querer ajudar ao próximo, ter a intenção. Aquela intenção quando Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão, tinha misericórdia, tinha bondade no seu coração a ponto de querer ir até as pessoas e ajudá-las. É essa a ideia específica. Quem ama é paciente, quem ama é bondoso. E esta é a virtude que nós estamos estudando hoje sobre o fruto do Espírito Santo, o amor. Essa ideia da paciência e da bondade, elas estão interligadas, uma ligada à outra, uma complementando a outra. Mas o apóstolo ele não para por aí. Ele ainda diz assim, olha, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor não fica ali se ressentindo do mal. Olha este princípio, o amor não arde em ciúmes. A ideia do amor é uma ideia de respeito, é uma ideia de cuidado, é uma ideia de valor, é uma ideia de sacrifício, de disposição, de vontade, de querer fazer o bem, o melhor pelas pessoas. E quem ama, de acordo com a palavra, não arde em ciúmes. Não fica furioso se uma outra pessoa conseguiu uma promoção, se conseguiu alcançar seus objetivos. Sabe ter o cuidado, se é com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, sem viver aquele sentimento que vai levar ao pecado. É essa a ideia. Quem ama não vai desenvolver ciúme, não vai desenvolver orgulho no seu coração. O amor não tem inveja. Ele não se vangloria, ele não se orgulha. Versículo 4, acompanhem lá. Meus queridos irmãos, essa ideia de alguém que vive uma virtude, aonde nós somos capazes, onde você e eu somos capazes de nos esvaziar dos nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que não estão de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que faz parte da nossa natureza pecaminosa, a inveja, o desejar o que o outro conseguiu, ou não querer que o outro consiga alguma coisa. Isso não procede de Deus. Nós somos jovens transformados pela mente do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Não devemos nos deixar ser levados por sentimentos que desrespeitam ou desagradam a Deus. Não se vangloria, não se acha melhor do que ninguém. Nós não somos melhores. Nós somos salvos para fazer a diferença. Mas nós não somos melhores do que ninguém diante da sociedade. Somos servos do Altíssimo. Então essa é a ideia do amor, que nos traz essa consciência de sermos pacientes, de sermos bons, de não termos ciúme, de não termos inveja, de não nos vangloriarmos, de não sermos orgulhosos, achando-nos melhores do que os outros. É essa a ideia dessa primeira virtude. É uma ideia de contrição, de ligação com o Senhor. Versículo 5. Eu acho interessante
que o apóstolo ele vem e faz uma chamativa. O amor, ele não maltrata ninguém. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda o rancor. É algo muito profundo. É muito íntimo. É o relacionamento com Deus. Quando nós vivenciamos esses princípios ligados à virtude do amor, nós somos moldados e aperfeiçoados para uma adoração genuína. Não pensa no seu próprio interesse. Não maltrata as pessoas. Não usa palavras que desrespeitam as pessoas. Não usa situações para desrespeitar alguém ou se aproveitar de alguém. Não faz as coisas pensando somente em se beneficiar. Quem ama ao Senhor, ama ao próximo, ama a obra de Deus, ama a sua missão. E aqui eu quero fazer um chamamento muito especial para você, jovem, que está aqui nos assistindo. Se você prove que ama a Deus, amando a missão do Senhor, proclame o nome dEle, e na outra semana, quando eu lançar aqui e chegar, eu quero ver aqui no chat, pastor, eu enviei uma mensagem de evangelismo, pastor, nós proclamamos, porque nós amamos a missão do Senhor. Mostre que você ama a missão do Senhor. Não deixe passar uma semana inteira sem você mandar uma palavra falando do amor de Deus para alguém. Não é o seu interesse, é o interesse do amor do reino. É essa a ideia bíblica. Quem ama, olha para Deus como o seu Senhor, o seu tudo. Não pensa nos seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente. Nós somos seres humanos. Nós temos em nós a tendência de ficarmos irados com situações e com pessoas. Mas quem ama aprende a ser dominado e controlado pela vontade do Senhor, pelo Espírito Santo, pela ação do Senhor. É essa a ideia específica. Nós não temos por que ser pessoas que estão todo o tempo se irando com quem está à nossa volta. Mas temos que ser trabalhados para demonstrar a alegria do Senhor. Hoje eu estava observando numa rede social uma imagem que fizeram ali de uma pessoa sem Deus, toda carrancuda, e uma pessoa com Deus, toda alegre, toda feliz, porque no seu coração existe essa alegria. Jesus Cristo está no nosso coração. Então essa é a concepção que nós precisamos ter. O amor não vai guardar rancor no seu coração. Tem aquela facilidade em perdoar, em saber que a pessoa errou, em saber que a pessoa merece uma segunda chance. Em vez de ficar se corroendo, se maltratando com alguém. Isso é doloroso, isso é prejudicial. É desrespeitoso consigo, com a pessoa e com Deus. Não temos por que guardar o rancor no nosso coração, se no nosso coração foi derramado o amor de Deus. Meus queridos jovens, nós devemos ter isso em nossa mente. Amar a Deus consiste em nós não guardarmos rancor de ninguém no nosso coração. Prossigamos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra em ver a situação de maneira injusta, mas ele se alegra quando faz aquilo que é correto, segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem. Aquilo que é o justo, segundo o propósito do Senhor. Nós sentimos essa alegria no coração quando nós vemos a justiça sendo cumprida. O amor se alegra com a justiça, ele se alegra com a verdade. Porque nós não somos do diabo para vivermos mentindo ou se alegrando com a mentira. Nós somos do Senhor, por isso nos alegramos com a verdade. Continuemos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olhem só a grandeza da virtude do amor. E aqui eu quero fazer uma comparação. O amor de Deus, ele é um amor sacrificial.
que sofreu, né? Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele se entregou em uma cruz para nos dar a vida. Tudo sofreu por nós. E nós, até que ponto estamos dispostos a vivenciar o amor de Deus que foi derramado em nosso coração? Nós temos que estar dispostos a vivenciá-lo, no mínimo, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, 100%. É o que Deus quer, que nós nos esforcemos para viver a prática do amor. Que nós possamos ser pessoas mais tolerantes, que nós possamos ter pessoas pacientes, pessoas cuidadosas, pessoas bondosas, pessoas que não pensam só em si, mas que pensam nas outras, pessoas que querem o melhor para as outras. É essa a ideia. Paulo falou aos Coríntios, mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela é todo o tempo atual e fala ao nosso coração, para que também possamos ser orientados a viver desta forma, que é a forma que agrada ao Senhor nosso Deus. Continuemos. O amor nunca se acaba, mas havendo as profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento acabará. Continuemos. Pois em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. O amor jamais acaba, nós já o conhecemos, Deus já derramou no nosso coração, Deus já se sacrificou, já apresentou o seu Filho ali em sacrifício por nós. Está na hora. Nós não somos mais meninos. Quando nós éramos meninos, nós vivíamos como meninos, como crianças. Fazíamos as coisas de criança, nós corríamos, estávamos desajustados, desequilibrados, não estávamos concentrados. Agora, o apóstolo ele faz uma conclusão dizendo: agora eu sou homem. Eu deixei de ser menino. Então eu vou agir como um homem. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, agora deixei para trás as coisas de menino. Quando você não amava, não conhecia e não vivia para Deus, você vivia da maneira errada. Mas agora que você ama, conhece, vive ou deve viver para Deus. Deixe as coisas que para trás ficaram, as coisas da velha vida, e encha-se e disponha pelas coisas da vida proporcionada por Cristo. É isso que o Senhor quer para nós. Agora nós vemos como realmente as coisas devem ser. Diz o versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou conhecido plenamente por Ele. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança, o amor. O amor é o maior de todos. E aí Paulo faz uma conclusão aos Coríntios dizendo: não adianta nenhum tipo de dom, não adianta nenhum tipo de conhecimento, se vocês não forem capazes de viver o amor na vida de vocês. E aí eu desafio, é por isso que eu desafiei ainda há pouco, e desafio novamente, como prática do amor. Amor pelos perdidos. Que nesta semana você não deixe ela passar em branco. Que você fale de Jesus Cristo para as pessoas. Fale, proclame, exalte. Diga quem Ele é. Para que as pessoas tenham conhecimento deste amor maravilhoso. E mostre que existe o amor de Deus derramado em seu coração. Tá bom?